Eu sempre fui um grande fã de filmes de terror, até certo ponto, e com filmes de terror, é natural que você meio que se depare no oceano de filmes perturbadores, grotescos e nojentos. Então, sempre que eu estava procurando icebergs para fazer este vídeo, eu estava procurando por filmes perturbadores, e todos que eu encontrei tinham algum filme que eu já havia visto entre eles. Até então, eu não estava realmente interessado em criar algum conteúdo, até que encontrei este usuário do Reddit Funny Guy, quem fez esta criação cavernosa. Antes de assistir, eu sabia o que eram filmes perturbadores e nojentos, porque eu já havia visto filmes como Saló, a Serbian Film, Marfears e coisas assim, para colocar isso em perspectiva. E olha, sinceramente foram um dos piores que eu já havia visto em toda a minha vida, e não chegaram nem na camada 3. Para você ter noção de como são cabulosos esses filmes. Todos os filmes nele, D8. Eu nem sabia que podia ficar tão mal com muitos destes filmes. E, sem exagero, perdi legitimamente o sono com esta pesquisa. Não estou dizendo isto para parecer sensacionalista ou badass. Estou falando isto para quem for sensíveis a certas coisas, ou se você for o tipo de pessoa que se abala emocionalmente com essas coisas, não vejam este vídeo. Então, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Mas antes, para compensar o trabalho que meu deu esse compilado, peço o seu like no vídeo e sua inscrição para não perder os próximos vídeos, tá, ok? Camada 1, sexta-feira 13. A história de um antigo homicídio em Crystal Lake não impede que alguns jovens montem um acampamento de verão no bosque. Moradores supersticiosos advertem sobre o ocorrido, mas os instrutores Jack, Alice e outros prestam pouca atenção aos mais velhos e acabam sendo perseguidos por um assassino brutal. Pânico. Um grupo de jovens enfrenta um assassino mascarado que testa seus conhecimentos sobre filmes de terror. A pequena cidade de Woodsboro nunca mais será a mesma. Hora do pesadelo. Um grupo de adolescentes tem pesadelos horríveis, em que são atacados por um homem deformado com garras de aço. Ele apenas aparece durante o sono, e para escapar, é preciso acordar. Os crimes vão ocorrendo seguidamente, até que se descobre que o ser misterioso é, na verdade, Freddy Krueger. Sobrenatural. Josh e Renai se mudam com a família para uma casa maior. Lá, o filho Dalton sofre um estranho acidente e entra em coma. Enquanto eles tentam salvar o menino, entidades malignas atormentam a família. O chamado. A jornalista Rachel Keller decide investigar a morte de sua sobrinha e descobre que 4 adolescentes morreram misteriosamente 7 dias depois de assistir a um vídeo com imagens assustadoras. Agora ela tenta solucionar o mistério e impedir que a profecia se realize, já que ela e seu filho também assistiram ao vídeo Invocação do Mal. Os investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren trabalham para ajudar a família aterrorizada por uma entidade demoníaca em sua fazenda. Camada 2. Jogos mortais. 2 homens acordam acorrentados em um banheiro como prisioneiros de um assassino em série que leva suas vítimas a situações limítrofes em um jogo macabro. Para sobreviver, eles terão de desvendar juntos as peças desse quebra-cabeças doentio. Viagem maldita. A família Carter sai para viajar pela Califórnia, mas seu carro dá problemas no meio do deserto, onde não há para quem pedir ajuda. Os problemas aumentam quando um grupo de sádicos que vive escondido nas colinas cerca e ataca a família. Centopeia humana. 2 jovens estão em viagem quando seu carro quebra em uma floresta deserta. Elas buscam ajuda e encontram a casa de um cirurgião aposentado. Mas logo elas descobrem que ele pretende juntá-las em um só corpo para criar uma centopeia humana. Midsommar. Após vivenciar uma tragédia pessoal, Dani vai com o namorado Christian e um grupo de amigos até a Suécia para participar de um festival local de verão. Mas,
Ao invés das férias tranquilas com a qual todos sonhavam, o grupo se depara com rituais bizarros de uma adoração pagã. Tusk. Wallace, produtor de podcasts sensacionalistas, vai atrás de uma entrevista com uma sensação viral, mas as coisas não saem como esperado. Ele acaba drogado e colocado em cativeiro por um sádico assassino que o submete a abusos inimagináveis. Camada 3. Centopeia humana. 2. Inspirado pelo fictício Dr. Heiter, o perturbado e solitário Martin sonha em criar uma centopeia de 12 pessoas e se propõe a realizar sua fantasia doentia, a invasora. Após a morte do marido, Sarah vive sozinha e só recebe visitas da mãe e do chefe. Na véspera de dar à luz um bebê, Sarah ouve uma mulher bater na porta. Apreensiva, ela não abre e decide chamar a polícia. Porém, a mulher misteriosa está determinada a entrar. E em seguida, a conte uma série de coisas terríveis. Martyrs. 2 jovens que foram vítimas de abuso quando crianças embarcam em uma sangrenta jornada de vingança e acabam envolvidas em um caminho obscuro. A Serbian Film. Um ator porn, com dificuldades financeiras, concorda em criar um filme artístico. Porém, ele descobre que o projeto contém pedo, necrof e pode resultar em sua morte irreversível. Alex, namorada de Marcos, é estúpida e agredida. Ele e seu antigo namorado, Pierre, estão decididos a descobrir quem foi o autor da agressão, percorrendo desesperados as ruas de Paris, sedentos de vingança. Suicide Club. Um detetive investiga o mistério que há por trás de uma onda de suicídios coletivos levados a cabo por grupos de estudantes que, de forma inesperada e de mãos dadas, atiram-se nos trilhos do trem em direção a uma morte iminente. Camada 4. Slow Torture Puck Chamber. O final da trilogia. Uma prosti. Bulímica, fala sobre sua infância perturbada enquanto é torturada sexualmente. Necromantic. Robert Schmatke é um faxineiro de locais de acidentes que, depois de um incidente macabro, traz para casa um cadáver para ele e a esposa praticarem necro. Mas ele começa a perceber que sua esposa prefere o cadáver a ele. O filme contém cenas explícitas de nude com cadáver. Melancholy der Engel. 2 amigos que compartilham um passado sombrio foram separados por muitos anos. Juntamente com alguns outros amigos, eles passam o fim de semana em uma fazenda remota. Quando um velho misterioso finalmente se junta ao grupo com seu companheiro, abismos humanos ainda mais profundos são revelados. Sério, esse filme de longe é um dos piores, mais calma que vem piores. Where the Dead Go to Die. Crianças problemáticas perturbadas às voltas com um personagem bizarro incorporado em um cão em situações e dimensões bizarras. Regurgitated Sacrifice. Uma menina com alucinações perturbadoras continua a sua espiral descendente no inferno. Não é para os fracos de coração. Sério, não vá atrás desse filme. Só pelo pôster já dá para ter noção de como é horrível. Juvenile Crime Philosophy of a Knife. Um documentário que consiste em material de arquivo genuíno, imagens de entrevistas e reconstituições sangrentas de diversas atrocidades. Filosofia mergulha em um mundo de horror insensível e desumano. Os hediondos experimentos realizados em prisioneiros da Segunda Guerra Mundial, na Unidade 731, uma unidade japonesa de pesquisa de guerra biológica e química. Complexo. Women's Flesh, My Red Guts. Um par de sequências splatter, que descrevem como 2 suíças aparentemente desesperadas e mentalmente perturbadas se automutilem. A filmagem não possui diálogos e os 2 curtas supostamente não têm conexão entre si. Ostermontag. Um homem apaixonado por uma mulher sequestra, e mata ela e sua meia-irmã, junto com seus amigos, que no final ele trai, sendo o vilão final. Tumbling Doll of Flesh. Tumbling Doll of Flesh
é um filme PN gráfico japonês de 1998, escrito e dirigido por Tamakichi Anaru. O filme é conhecido por seu conteúdo muito extremo e é amplamente considerado como um dos filmes mais ofensivos e repugnantes já produzidos. The Gay Way Meet. No presente, o presidente do ZEUA foi assassino e o mundo está sobrevivendo através da ganância. Enquanto isso, um pequeno grupo de satanistas de uma pequena cidade resolvem fazer proveito disso para cometerem os mais diversos tipos de assassinatos. The Taming of Rebecca. Uma jovem vai para uma escola para meninas rebeldes para escapar de seu pai abusivo e descobre que seus problemas estão apenas começando. Mondocane. Mondocane é um documentário italiano de 1962 dirigido por Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti e Franco Prosperi, que deu origem ao gênero conhecido hoje como shockumentary, Face of Death, um dossiê da morte bem de perto, de todos os ângulos. Uma sangrenta luta de cães, uma jantar com cérebro de macaco, um homem ateando fogo no próprio corpo, uma visita a um quarto de autópsia, entre outras atrocidades mortais. Traces of Death. Traces of Death é uma série de documentários do gênero shockumentary, iniciada em 1993, que exibe cenas explícitas sobre modos de se morrer. É o sucessor na temática de Faces da Morte. A série exibe atos brutais e atrocidades humanas reunidas em 5 filmes. Banned from Television. Se trata de mais um shockumentary, assim modo os outros 2 mencionados anteriormente. Black Metal Veins. A história dos viciados se entrelaçam em dor, perda, tristeza e abandono, que levam o espectador em um caminho agonizante de terror psicológico e destruição espiritual, quando o severo vício da heroína infecta e destrói os corpos e mentes de 5 jovens. The Dark Side of the Porn. The Dark Side of Porn é uma série de documentários que examina a indústria do entretenimento adulto. Foi produzido pela Lion Television para o Channel 4 nos Estados Unidos. Camada 7. Death do Kufar. Um desfile ininterrupto de atos de decap, estri, assassinato por armas de fogo e outras monstruosidades realizadas pelos soldados de Alá. O espectador fica literalmente intoxicado com imagens abomináveis perpetradas diante de suas próprias câmeras pelos fanáticos Mujahideen da Al-Qaeda e do futuro Estado Islâmico, com o único propósito de propaganda terrorista em escala planetária. Channel 309. Uma viagem à pornografia extrema, sem diálogos, que poucos irão conseguir ver até o final. Vomit Enema Ecstasy 1 e 2. 2 mulheres produzem uma sessão de BDSM com vômito. Kuzo Limitless. Kuzo mostra as consequências do pior terremoto que atingiu Los Angeles através de música, efeitos especiais e animação, para apresentar a história sombria da América. Sad Scream. Acho que não tem muito o que falar sobre esse filme. É basicamente um filme só sobre torto, estu, vomito, etc. No Vaseline The Great Porn Swindle. Fiel ao seu estilo experimental, Marco Malatia ultrapassa cada vez mais os limites da agressão visual ao encenar atores mascarados e encapuzados que se envolvem em atos sexys de violência extraordinária. Camada 8. Continue por sua conta em risco. Registros fatais. 3. O final chocante da trilogia titular, que traz imagens gráficas do macabro e do grotesco dirigidas pelo cineasta brasileiro Lázaro Ramos, Fetus Munchers, Vol. 1 e 2. Mixtape de cenas chocantes e cômicas. Muito mais, muito tenso. Fubar. Terry e Dean são amigos de longa data. Passaram toda a infância juntos, dividiram as primeiras rodadas de cerveja, conheceram garotas e formaram uma banda de garagem. Na verdade, eles não são diferentes em nada de muitos jovens canadenses que vivem em Alberta, a não ser pelo fato de que um documentarista decide contar a vida deles num filme.
Ogrish é um compilado de notícias que possui conteúdo extremamente chocante, reunindo vídeos de guerras, acidentes e execuções de todo o mundo. Most Disturbed Person on Planet Earth, MD Pope. Uma compilação dos mais variados choque vídeos da internet, apresentado pela pessoa mais perturbada do planeta Terra. Então, é isso, pessoal. Acabei selecionando apenas 6 a 8 filmes por camada, para o vídeo não ficar muito longo. Dependendo da retenção e avaliação de vocês deste vídeo, eu continuo postando uma parte 2. Se curtiu, já deixa aquele like. Vou ficando por aqui. Valeu, falou e fiquem bem. Paz.